Vamos lá. Então, entre as autoatividades, referências históricas, dimensionais, procedimentais, atitudinais, traz unidades. Quando falamos de unidades, falamos de conjunto. Quando falamos de conjunto, falamos de comunidades, estruturas orgânicas históricas. Os ciclos de treinamento. Quando falamos de ciclo, falamos de, ou seja, estágios de aprendizado entre o treinamento. Olha só, veja bem, entre os augustos, entre os augustos, que é agosto, dicionário, entre os imperadores e os meios imperativos, nos traz algo importante aqui sobre os conceitos e meios culturais. A fórmula sagrada dos positivistas é o amor como um princípio, a ordem como base e o progresso como fim. A forma sagrada é o que? Positivista, na prática. O amor como princípio. O amor como princípio o que? É o ciclo que eu cliquei agora de treino. Se eu tenho um amor ao meu treino, se eu tenho dedicação ao meu treino, se eu tenho referência ao meu treino, se a motricidade humana que eu tenho entre equipes ímpares ou pares nos traz uma paixão entre o esforço e além da força, nos traz questões biodinâmicas, ou seja, biobactérias, ou seja, quando eu falo bactéria, a pessoa pensa que é parasita. A bactéria nos traz essências ligadas também ao ser humano como meio de adaptação e que possa haver reabilitação em campos de neuromuscular. São processos que nos traz uma iniciação, e onde há uma iniciação, há uma ordem de base, onde é um princípio, o amor é a si mesmo, é lógico, nos traz uma concepção muito grande. Quando amamos a si mesmo pela nossa própria linguagem, e quando acontece algo bom, nós acreditamos que existimos, e quando acreditamos que existimos, vamos perceber os outros que existem também. Amar a si próprio não é demonstrar um egoísmo, demonstrar os campos denominacionais, mas a ordem como base, o amor. Mas se não tem um amor com a palavra ar, e juntando mais humor, ligado ao movimento, de acondicionado, há condições de arrumar, ajustar, disposições de viver, no latim e no grego, nos traz o que? Uma linguagem sumária. E essa linguagem sumária nos traz rendimento, nos traz qualidades, nos traz performance, ou seja, aptidão e destreza geral. Mas essa destreza geral, se eu chegar até o geral, até a exatidão, eu já não vou ter o meu próprio corpo como algo sumário, mas vai ter os seus fins, porque se eu chegar até a minha exatidão geral, pode haver a morte súbita. Eis a questão, nós buscarmos a fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como. Tem que ser algo gradativo e simultâneo. Se nós buscarmos fazer algo que possa haver princípios, legal. Se há princípios, há meios, legal. Mas se há meios, também há aprendizado. Se há aprendizado, há ensino. Não é só o seu ensino e aprendizado que é o melhor. Nos traz um êxtase, um campo de distinção ligado ao corpo e à alma. E o corpo e a alma e os campos ligados ao sumário entre referências nos traz algo voltado para o quê? Fontes energéticas. Qual a energia que eu estou sentindo? Qual o alimento que eu estou catabolizando agora? Em repouso, lipídio, liposes, ou seja, suplementos, meios que nos coloca uma faculdade inteligível. O inteligível foi o angel hegemonia, ou foi o angel, né? Nos traz fatores entre periodização e aprendizado, há níveis, há rumos, que nos coloca em campo de acepção ou concepção. A palavra cor e acepção está falando o quê? Que o próprio ser humano se separa um do outro. E essa separação nos traz algo importante entre a radicalidade e a imortalidade. E a imortalidade nos traz um poder entre o físico
e os panoramas entre as articulações ligadas à fé. Em suma, a motricidade sumária é uma organização ou uma desorganização. E essa desorganização vai haver panoramas, né, que são efêmeros entre palavras gnósticas que ocorrem entre propriedades e o próprio corpo. E o próprio corpo vai trazer uma linguagem, e essa linguagem é uma maturidade entre o meio. E o meio tem os seus organismos, e os seus próprios organismos são representações entre nós em si ou para si mesmo. Entre si, que está acontecendo entre o seu ser e entre o ser, e entre o seu ser nos traz uma organização técnica, tática. Entre a técnica há um campo planisférico, e o campo planisférico nos traz no hemisfério direito e esquerdo, entre dominância lateral direita e esquerda, onde eu chuto com a canhota ou com a direita. Ou qual o meio de organização entre os campos planetários? Qual o tipo de especificação que eu quero? Só a física? Só a geografia? Só a história? Só vitória? Só alegria? A palavra só nos traz um esforço, porque a palavra só já nos traz uma ambiguidade, porque não estamos sós, porque nos traz um ser superior, que é Deus, e entre aspas, cada um com o seu tipo, local e magnitude, entre as suas extremidades, entre esforço e recuperação. Aonde há uma recuperação, há uma reabilitação ou a readaptação, e essa readaptação nos traz o quê? Um aprendizado, ok? Então a fórmula sagrada, a fórmula mágica da paz, é o amor ao princípio do amor, ou onde há um princípio é uma ordem, e aonde há uma ordem é uma base, e aonde há uma base é uma estrutura, e aonde há uma estrutura há regras, é onde há regras também há jogos, e muitas vezes os jogos podem nos ensinar a não ter regras, e a contra a própria regra, que é a própria realidade, ou o próprio racionalismo, ou a própria burrice. E o próprio burro, que alguns possam pensar que é burro, nos traz uma linguagem entre si, que também é inteligente, porque movimenta. E o próprio burro, entre os seus próprios burros, há um próprio homem inteligente que usa o burro para o quê? Navegar entre as histórias navais e as artes de vivenciar cada dia. Entre a técnica e os campos aplausíveis, entre a linguagem e a motricidade humana. E o progresso como um fim, ou o fim como um progresso? Qual é as questões que nós faremos ou vai fazer entre os termos politécnicos? A corporeidade é politécnica ou só técnica? Corporeidade. A motricidade humana ela é politécnica, ou a motricidade humana ela é técnica, é mais técnica? Ou ela humaniza? Entre essa linguagem em funções entre doutores, mentores em universidades, quais são os melhores doutores? Ou a palavra doutor no dicionário jurídico, empregabilidade. Esta empregabilidade, a implicabilidade, nos traz uma linguagem representativa entre o nosso eu e o vosso eu. Vós vai dizer as vossas palavras, como tu queres que eu quero falar. Entre essa linguagem operativa, há um meio ópero entre a tática cultural, segundo alguns autores, entre durações e durabilidades. Aonde há uma durabilidade, há uma existência, há um tempo, há uma ordem para parar no tempo entre 18, 24 horas, 12 horas, 48 horas, 72 horas. Aonde há um tempo, é lógico que as horas nos traz uma pluralidade. Mas será que calorias traz plurais? Quilometragem traz plurais? Plurais em questões em sílabas e consoantes? Se nós olharmos os campos alfabéticos, os dicionários, como representação, é lógico, dá para ver o significado, mas símbolos. Até o próprio dicionário tem os seus conflitos que fala que é ambíguo. Até a palavra ambíguo também tem os panoramas ligados ao quê? Mostruários, misturas. E essas misturas nos faz analisar a linguagem socialística ou a motricidade socialística. E essa motricidade vai haver fatores épicos ou fatores ambíguos. E esses fatores ambíguos vão nos trazer linguagens. E as linguagens nos trazem um campo, em suma, o quê? Emendas. E essas emendas são cursos.
ligado a trajeto